Graça e paz, irmãos. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Observamos neste texto que o apóstolo Paulo ele dá uma direção para a igreja de Efésios. Paulo nos dá um exemplo de como deve ser a vida de cada pessoa que tem fé em Jesus Cristo. Se você for hoje em um museu antigo, um museu chinês, por exemplo, você verá exposto em alguns lugares uma armadura de algum guerreiro do passado. Porém, essa armadura, ela não tem nenhuma força para proteção enquanto ela não estiver no seu corpo. Quando Paulo descreve a armadura de Deus que nós devemos revestir dela, ele está exemplificando para nós que não basta você apenas conhecer a armadura, não basta você apenas visualizar essa armadura. Se essa armadura não estiver no seu corpo, você não terá efeito contra as guerras que nós iremos enfrentar. Paulo descreve que a nossa guerra é uma guerra invisível, uma guerra onde nossos olhos naturais não podem perceber. Ele diz que essa armadura deve estar em nós, porque nós vamos lutar contra as hostes espirituais da maldade. Paulo diz que as nossas guerras não são guerras carnais. Então, meu irmão, eu quero dizer para você que não basta você apenas ter o conhecimento da palavra, não basta você apenas ter o domínio para dizer ou discursar sobre essa armadura de Deus. Você deve revestir de toda essa armadura. A sua mente precisa estar protegida com um capacete da salvação. Um exemplo disso é que quando você tiver as suas dúvidas sobre a graça, quando você for atacado pelos seus próprios pensamentos, ou até mesmo por alguém a respeito da salvação em Jesus Cristo, se você não estiver revestido com esse capacete, com essa proteção, você pode vacilar. Você pode se ver uma pessoa completamente condenada quando o sangue de Jesus já salvou a sua vida. Portanto, neste mundo presente, nesse século em que vivemos, os maiores ataques, ele vem contra a nossa fé. Se você não estiver firme com uma fé inabalável, você não vai suportar as provações que o mundo lhe envia. Saiba que as provações que você enfrenta são guerras constantes. E Paulo dá uma dica muito poderosa. A necessidade de um cristão estar revestido dessa armadura completa é para que depois de ter enfrentado o dia mau, permanecer firmes. As guerras, ela tem uma força que pode abalar a nossa fé. Ela pode desanimar, como desanimou muitos nessa caminhada. A fé pode ser abalada de tal forma onde você encontra um desejo interno de parar a sua caminhada. Mas Paulo diz, se você estiver revestido de toda essa armadura, você vai enfrentar as suas guerras, e o melhor de tudo isso é que depois de você encontrar o alívio, você vai permanecer firme. Portanto, meu irmão, minha irmã, escute o que eu tenho a lhe dizer. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enfrente as guerras, Deus será contigo, Deus vai te dar a vitória. E você, no final de tudo isso, vai olhar para trás e vai ver que a sua guerra foi uma guerra lutada com Deus, e a vitória é certa. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Forte abraço, que Deus os abençoe.